não adianta o Bolsonaro dizer que não. Não adianta ele vir querer, porque você está... Não. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu com ele hoje. Não vou dizer o que a televisão disse, eu vou dizer o que os passarinhos meus vieram me contar. E não adianta ele vir com esse, né? Depois ele vir, vou processar, como ele já fez no passado, que aí ele vira uma batata liberal, né? Que processo. Não adianta, tinha testemunha. O que eu vou falar, tinha testemunha, não foi uma só pessoa. Quando ele recebeu hoje a notícia de que ele foi de fato indiciado pelo roubo, ele mandou vender uma coisa que era, e era um monte, né? Falar que o Cid tomou, não. Quando ele foi indiciado hoje terminou o inquérito, e ele foi indiciado pela Polícia Federal. Agora, o Alexandre de Moraes acolhe ou não o relatório e manda para PGR. E a PGR é que faz a denúncia. É a Procuradoria-Geral da República que faz a denúncia final para torná-lo réu. E aí corre o processo. Mas o indiciamento da Polícia Federal, o término do relatório para mandar para Alexandre de Moraes, já é um passo muito decisivo. E ele vai ter que enfrentar isso daí. E para esse processo ele não tem desculpa se sair o processo. E dificilmente não sai. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. Simplesmente ele teve a mesma reação do passado. Ele se trancou no banheiro e foi soluçar. Saiu de lá com a cara inchada, de quem gemeu e chorou, e onde estava a piricrente, estava com o marido para apoiá-lo? Não estava. Alguém sabe onde ela estava? Ninguém sabe. Ou algumas pessoas sabem. Esse é o problema. Se ninguém soubesse, era até bom, né? Então, aí é que tá a história, né? Na hora de aprontar, aprontou. Na hora de fazer o que não devia fazer, fez. Era, daqui eu não saio, da presidência eu não saio, eu faço o que eu quiser, eu sou imbrochável, eu sou isso, eu sou aquilo. Depois, a hora que recebe uma denúncia, foi chorar. Pior, saiu do choro e começou a praguejar. Porque esse cara não sei o que tem, porque me perseguem, porque aquele cara vai morrer, não sei o que tem, vai acontecer não sei o que com a vida dele, porque eles estão me... Ora, vamos olhar aqui, olha aqui pra mim, aqui, ó, nos meus olhos. Que macho é este? É o machucado. Eu acho incrível, gente, que uma pessoa que tenha... Não, e ele pensa que vai ficar nisso? Vai ficar nisso. Não vai ficar nisso. Porque existe uma coisa, gente. Existe uma coisa que é as consequências de algumas coisinhas. Algumas coisas que você fala, não, isso não vai ter consequência. Porque o político... ele faz uma coisa e ele julga as consequências pelos jornais. Ele julga as consequências pelas pesquisas de opinião. Mas não é isso que vale. Porque muitas vezes aquele carinha lá no Pará, no Acre, aqui no São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, lá... Campina Grande, aquele carinha cujo pai, cuja mãe, cujo tio, cuja sobrinha, cujo filho, ele, Bolsonaro, jogou na fogueira da Covid, esse carinha pode não estar na pesquisa. Esse carinha pode até... Mas esse carinha sabe
que ele lutou contra o lockdown, que ele não comprou a vacina, que antes da vacina ele dizia que era uma gripinha, que ele fez a ivermectina virar uma coqueluche que está prejudicando o rim e fígado de todo mundo até hoje. Foi o Bolsonaro. Esse carinha que foi prejudicado, esse carinha, ele vai ter a justiça dele. Ele vai ter. Pode nem ser no voto, mas ele vai ter a justiça dele na medida que ele tiver consciência de que houve um presidente da República que não gostava dos brasileiros e que fez de tudo para que os brasileiros fossem trabalhar quando não era necessário, sob o chicote da Covid. E num determinado momento, gente, esse carinha lá longe vai ter que pensar. Vai ter que pensar na seguinte coisa. Esse cara, esse Bolsonaro, ele não tinha alma, ele não tinha nada dentro dele, e ele não tem. E as pessoas que o seguem, que fazem a política dele, quem são? Hã? General Heleno? General Heleno, aquele cara que metralhou lá no Haiti uma população, uma favela, à noite? Hã? Mourão? Esse que falou que não podia ir no Rio Grande do Sul porque já tinha 70 anos, não podia se expor? Piricrente, essa que pegava o cheque e pegou até as moedinhas das carpas do Lago do Planalto? Hã? Tarcísio, esse cara cheio de buraco no rosto, que faz buraco no peito de inocente através da sua polícia? Essa gente é bolsonarista. Essa gente instaurou não a política, eles instauraram a despolitização, a mágoa contra a população brasileira. Tem intelectuais, se dizem intelectuais, que ainda falam dessas pessoas. Ah, porque o PT, porque o Lula, porque não sei o quê. Aquela mentiraiada, gente. Que cansa, porque não é crítica. Você pode fazer crítica ao PT, crítica ao Lula, mas não é. É apenas a disseminação da ideia de que a direita política um dia podia ser governo. Não a direita comum, normal, a direita rançosa. Como o próprio Fernando Haddad diz, né? A direita que não conseguia comer de garfo e faca, que ficou na presidência e que destruiu este país. Para você ter uma ideia, gente, o Ministério da Saúde até agora não se reergueu. O Ministério da Educação até agora não se reergueu. Não é que eu estou tampando o sol com a peneira. Tem problemas? Tem. Tem problemas que são do próprio PT, do Lula, tem. Mas o difícil, gente, é você chegar num lugar e falar, cadê o funcionário daqui? Ah, não tem. Mas como é que não tem o funcionário daqui? Tinha no governo tal, no governo tal, no governo... E onde ele sumiu? Ah, no governo Bolsonaro cortaram. Cortaram. Mas como cortaram? Ah, cortaram. Um belo dia o cara saiu de jet ski, não voltou mais e... Então o Estado brasileiro foi perdendo quadros. Gente. E as empresas brasileiras, as que ficaram ainda estatais, ainda públicas, que ainda podem ajudar o Brasil, ele foi minando, até chegar ao máximo de pegar joias que ele recebeu como presidente e mandar o ajudante de ordens dele vender. Ele disse que não mandou. O Cid, da cabeça do Cid, começou a vender. Então por que ele pediu para rapidamente trazer para ele em dezembro? E
ele fugiu do país? Hã? Por quê, gente? Tudo isso foi explicado na CPI da Covid, agora está nos relatórios. Esse cara tem que pagar, gente. Agora ele vai ficar chorando no banheiro e depois dando patadas, coice nos empregados da casa dele? Ficou lá vociferando? Por que ele não foi pedir apoio para falar, cadê minha esposa? Ele não falou, cadê minha esposa? Por que ele não telefonou pro Costa Neto? Falou, Costa Neto, cadê minha mulher? Minha mulher. Tenha santa paciência, né? Isso é até um ultraje falar essa expressão, no caso do Bolsonaro. Olha, durante 4 anos, para não dizer 5, a gente aturou esse cafajeste na presidência da República. Agora ele chora. Depois que passa, aí ele volta ao normal, toma remédio, volta a público e fica ali posudo, né? Claro, o remédio o remédio tira ele da condição de sofrer o baque, né? Põe ele nas nuvens, aí fica meio abobado. E continua achando que é candidato. Ele está inelegível e continua achando que é candidato. Agora, o pior de tudo é ver os idiotas que ainda continuam atrás desse tonto. Um Tarcísio teve inauguração de ambulâncias no estado de São Paulo. O Lula, governo federal, junto com o governo do estado. O Lula convidou o Tarcísio para ir, o Tarcísio não foi. Perdeu a chance de entregar ambulâncias. Com medo dos bolsonaristas. Com medo que os bolsonaristas falam, tá conversando com o Lula e tal. Com medo. O cara faz a política do terrorismo contra os próprios companheiros. Contra os próprios amigos, o Bolsonaro. Então, esse tipo de gente, covarde, não pode administrar nada no Brasil. Bolsonaro é o primeiro presidente da República efetivamente covarde. Todos os outros podem ter o defeito que for, a direita e a esquerda, mas nenhum deles foi tão covarde, tão bunda mole, tão execrável, quanto este traste, que unido de uma piricrente. Porque quando você pega um ladrãozão, né? O cara é ladrão, mas você chega até a admirar porque o feio, né? A ladroagem dele é grande. O Bolsonaro, ele é o ladrãozinho de gasolina, o eterno ladrãozinho de gasolina do Congresso. Que os negros falavam, né? Que ele punha nota falsa para pegar mais gasolina do que ele merecia como deputado. E ele continua isso até hoje. Mas ao mesmo tempo ele faz a sacanagem grande. Não pense que não faz. E quer continuar na política. Para que a política continue o nojo. Olha para os discursos de uma pessoa que é neofascista, da Meloni. Olha para Le Pen. O cara da direita, ninguém é estúpido, desescolarizado que nem o Bolsonaro. Ele é a nata do fracasso brasileiro. Todo mundo que é fracassado é bolsonarista. Você vai ver a história de cada um, você vai ver que tem um grande fracasso na vida dessas pessoas e elas querem continuar fracassando. Bolsonaro chorou. Você que votou nele, que era adepto dele, quer continuar chorando, quer continuar igual a ele? Põe a mão na consciência, sai dessa. Vira gente. Vai gemer mais ainda esse Bolsonaro. Daqui a pouco a gente volta.